Na entrevista de hoje, o Cinevídeo Tarumã conversa com o ator Carlos Francisco. Ele possui uma longa trajetória no teatro e cinema brasileiro, com recentes sucessos como o filme Bacurau e Marte 1. O Cinevídeo conversou com ele sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira e sobre os seus planos para o futuro. Antes de iniciar a entrevista, eu gostaria de convidar você a curtir e compartilhar o vídeo e também se inscrever nas redes sociais do Cinevídeo Tarumã. Hoje entrevistamos o ator Carlos Francisco, que faz o papel do pai Wellington em Marte 1. Carlos tem uma parceria de longa data com o diretor Gabriel Martins e a produtora mineira A Filmes de Plástico. Ainda trabalharam no filme No Coração do Mundo, em 2019, e outros curtas e projetos do diretor. Carlos também atuou no renomado Bacurau e interpretou o personagem Damião. Marte 1 firma mais um grande passo na carreira do ator. Bom dia, Carlos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui Então, para conversar com o Cinevídeo Tarumã. É uma honra estar conversando contigo. foi uma Desejo, honra também. gostaria de te dar os parabéns pelo filme, né? O filme mais recente, o Marte 1. Está fazendo muito sucesso no Brasil e a gente espera que também faça sucesso fora do Brasil. Eu queria começar com uma pergunta relacionando o filme com o seu gênero, né? O certo melodrama, assim. E pensando nisso, acho que numa relação muito intrínseca entre o melodrama e a sociedade brasileira, os cidadãos brasileiros em si. Como você enxerga esse filme refletido, sabe, na dinâmica familiar do filme, sabe? Essa relação familiar do filme que reflete particularidades de inúmeras famílias brasileiras. Bom, eu acho que essa coisa do melodrama nesse filme eu acho que é uma coisa engraçada. Assim, eu trabalhei épico a minha vida toda no teatro e pela característica do elenco, pela característica da família e tudo, eu diria até que não é um melodrama mais com pinceladas de épico, porque tudo é simbólico no filme, né? Uhum. A família ser toda de negros é simbólica, os negros não estarem ligados à criminalidade é simbólico. Quer dizer, e o filme representar o Brasil hoje é muito mais simbólico, é super simbólico, né? A grande família brasileira, assim, a maioria das famílias elas passam por questões parecidas, né, similares, né? Pelo menos uma faixa, uma parcela significativa da população, elas encontram problema de alcoolismo em algum dos membros da família, a questão da superação também, a tentativa de superação da condição econômica familiar, né, herdada pela, pelas gerações passadas, que não conseguiram superar também essas questões financeiras no país. Então, acho que esse conjunto de coisas fazem dessa família uma família meio símbolo assim, das outras famílias, né? E talvez por isso ela se identifique, tantas pessoas se identifiquem tanto com os personagens. É impressionante como a gente ouve as pessoas falando. No caso do Wellington, assim, já ouvi gente falando, você me lembra muito a minha mãe, quer dizer, não necessariamente o pai, mas você me Sim. lembra a minha mãe. A minha mãe tinha essa coisa de me levar para o futebol, a gente acordava cedo, ela me levava para o futebol e ela ficava me incentivando, me acompanhando. Então, coisas assim de vários membros da família que tinham comportamentos parecidos, né? Uhum. E essa coisa do amor da família também, esse amor que eles têm uns pelos outros, né? Eu acho que também isso perpassa as famílias brasileiras, né? Essa amorosidade que tem nas famílias, assim, essa amorosidade que ajuda a superar as dificuldades e ajuda a caminhar, né? Seguir adiante. Eu queria saber como foi que o projeto chegou até você, né? Sabe que você tem uma parceria já com o diretor e com a produtora, né? Mas eu queria saber esse início, sabe, de projeto. Como foi que ele chegou até você? Como você recebeu o papel, sabe? Como foi esse primeiro passo, assim? Fiel me convidou para fazer, eu li e achei muito bacana, assim, gostei muito do trabalho. Eu não imaginava, na época, eu achei muito. Eu sentia assim, a potência do trabalho, mas eu não imaginava que ele teria tanta força, né? Não imaginava que ele ia resultar assim, com tanta força. A gente sempre espera que os trabalhos da gente resultem essa representatividade e tudo. E lendo, eu achava bacana, eu achei interessante, a família achava bacana a possibilidade de fazer um personagem que tivesse essas curvas todas que o Wellington tem, né?
Ele é um cara alegre, feliz, ao mesmo tempo é um cara que tem problemas, é uma pessoa que se, que está ali na beirada do alcoolismo, né? Ele briga com o alcoolismo, então ele tem suas fragilidades. E essa curva dele seria era um negócio interessante de construir. E quando chegou, eu achei um projeto bacana, assim, como outros. Eu não esperava que fosse tão especial. Eu não tinha Uhum. dimensão, quando eu li o projeto, que ele seria no futuro uma coisa tão especial assim. A gente É, faria um trabalho tão. o filme, ele começa, né, a história do filme começa num período bem recente, específico do nosso país, que é a eleição de Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018. E eu acredito que tem uma escolha para o filme iniciar nesse ponto, né? Mas eu queria saber de como você enxerga o que isso representa, sabe? O que o filme quer contar e como se contrasta com o cenário político atual brasileiro, sabe? Como o filme vai costurando, né, a sua história a partir também desse momento específico que o país atravessa. Bom, é um período de retomada feliz, É. né, assim, da vida, de esperanças e tudo, que era o contrário daquela época, né? Uhum. Quando simbolizava um período eu acho que um amigo meu brincou e falou assim: Eu acho que eu sei por que que a Tércia estava com problema. Ela voltou no Bolsonaro e tudo. Brincou com a questão da Tércia. Porque era um período sombrio, né? Que a gente não tinha muita ideia do que aconteceria. Quer dizer, a gente tinha ideia do que aconteceria, sabia que não seria um período bom. E, de certa forma, o filme vai trazendo, a partir dos personagens, ele vai trazendo um pouco essa angústia que era nacional, né? Essa angústia que era com o país, que você não sabe direito, que vai vendo as instituições degringolando, elas sendo destruídas, as conquistas das minorias, né, das maiorias que são tratadas como minorias, Sim. você perdendo essas conquistas, né, desde a questão do negro na Fundação Palmares, que você tem um esvaziamento simbólico, simbólico e concreto da Fundação Palmares, de tudo que ela trazia de conquista para o negro, das artes, né? A primeira coisa que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Então, você ter a cultura brasileira sendo atacada daquela maneira que foi no governo Bolsonaro, né? Ainda bem que passou, né? Ainda bem, Sim. graças a Deus, que passou. Mas essa, essa, essa angústia desse governo, eu acho que ela tá um pouco nos personagens, essa angústia que os personagens sentem, né? Uhum. Dessa, é a sombra que tá por baixo deles, né? Que faz é a sombra que passa pela Tessia, um pouco nessa angústia da Tessia, que ela não consegue dormir, é um pouco nesse desespero do Wellington de querer que dê certo a coisa do futebol do filho, como se fosse a última alternativa, né? A última esperança. E os meninos, eles são mais. Eles já estão numa outra questão, né? A filha, ela tem o pé no chão, ela sabe o que quer e está construindo sua própria vida. E o filho está querendo também, está sonhando, né? Está querendo construir sua vida fora de tudo que ele tem de referência, assim, fora de tudo que ele viveu, de todas as possibilidades que ele conheceu, né? Ele está sonhando para além. Eu acho que uma coisa muito interessante do filme, como você até citou, como a gente vai se identificando meio que por partes dos personagens para formar que acabam completando um indivíduo só, sabe? Então, tipo, para minha experiência, por exemplo, eu cheguei a jogar também categoria de base assim de Ah, futebol e as coisas não deram certo, fui para outro caminho. Também tem uma experiência de sexualidade que acontece com a filha, né? No caso de uma ah, descoberta de sexualidade, transformação. E eu acho interessante como o filme vai montando essa dinâmica, assim, sabe, com os diferentes personagens da família, contemplando inúmeras situações presentes. Aí eu queria saber como é que foi para você, especificamente, construir o seu personagem, sabe? Chegar nele, se você buscou referências também próximas, assim, familiares, de amigos, ou histórias suas mesmo. Como foi essa construção do Wellington? cada coisa, assim, a partir das orientações do Gabriel no roteiro, a Uhum. partir de pessoas com quem a gente conversou e a partir de memórias também, né? Assim, as minhas memórias da minha família, das minhas pessoas, porque é um pouco parecido, né? Uhum. Todo negro, assim, a família de negro você tem, é muito parecido, né?
essas questões assim. Desde a coisa do churrasco, aquela coisa do momento de lazer, como a briga, né? Aquela coisa de fazer as contas, a conta não fechar, essas coisas todas, a relação com o trabalho, né? Porque o trabalho significa seu sustento, né? Perder o trabalho é perder o sustento, é um negócio sério, né? Então aquela tentativa, de certa forma, a vida dele meio subserviente, no sentido de manter o trabalho da melhor forma possível. O que não resolve nada, né? Porque em determinado momento, Sim. a primeira cochilada que ele dá, ele perde tudo, né? Ele entende que ele não tinha valor nenhum, assim, que é o que normalmente acontece, né? Mas a construção foi plural, assim, foi experiência pessoal e outras experiências que a gente foi encontrando pelo caminho e agregando, né? Eu tive lá na AA, por exemplo, fui durante um tempo, fiquei lá entendendo como é que aquilo funcionava, como é que era o processo de alcoolismo, assim, né? E a luta contra o alcoolismo com o apoio daquela instituição, que é uma instituição muito bacana, assim, achei muito legal, assim, né? Já conhecia. E coisas assim, e outras pessoas que lembram um tio, que lembram um primo, lembram um vizinho, lembram um parente, né? Você vai trazendo um pouco de cada um. E o próprio Gabriel, vou trazendo gente, pessoas dele né, pro roteiro, e ele mesmo dava exemplos de pessoas, assim, ajudava a construir com citação de pessoas nas quais ele se inspirou, assim, né? E a sinergia no set com os outros atores também foi, tipo, vocês, como foi esse período de ensaio, de gravação? Porque a gente percebe no filme que há um entrosamento muito grande ali da família, sabe? E vários planos compostos, assim, então muita gente no quadro junto, né? Esses quatro personagens juntos ali. E também os personagens fora do ciclo familiar, né? Inclusive essa relação do Wellington com um amigo dele também. Como foi Uhum. essa construção com os outros atores, sabe? Foi muito tranquilo, assim, com alguns atores a gente conviveu praticamente no dia de filmagem, com outros a gente teve a possibilidade, a família teve a possibilidade de conviver mais tempo, porque a casa onde nós filmamos, ela ficava à disposição o tempo todo do filme. Uhum. E a base da casa, a base do filme era do lado, era na casa ao lado. Então a gente sempre tinha a possibilidade de ensaiar na casa, sabe? De estar por perto ali. Às vezes de ensaiar no cômodo, na própria mesa, ensaiar nos lugares. E a gente foi desenvolvendo uma relação bacana, assim, entre os parentes, né? Eu já tinha trabalhado com a Rejane já tinha trabalhado comigo, com a Camila, e o Cícero, ele chegou assim, mas foi um entrosamento muito bom, sabe? Nós nos entrosamos bem, foi uma relação muito bacana, assim. E a gente ensaiava, era gostoso o ensaio, era uma relação sempre muito tranquila, assim, de a gente se ajudar, de a gente se apoiar, criticando as coisas, sempre propondo, isso aqui, que tal se a gente fizer isso aqui, tá, se mudar aqui e tal. Então, quando o Gabriel pegava para ensaiar, assim, para fazer, marcar a cena, a gente já tinha ensaiado bastante, já estava com tudo bem azeitado, foi um processo muito legal, assim. Um E, encontro mesmo, né? e como tem sido também lidar um pouco com essas expectativas agora pós ter lançado, né? Você falou que, logicamente, todo trabalho cria uma expectativa, mas você não esperava tanto, assim, tanta recepção calorosa do filme. E tem agora essa expectativa, logicamente, com a possível representação do filme no Oscar, né? Representando o país no Oscar. Como tem sido assim para você especificamente, mas também com a equipe, sabe? Essas expectativas boas, né? Realmente esperando que o filme alcance mais lugares. As possibilidades que isso vão abrindo, as janelas que essa possibilidade vão abrindo, a gente vai abraçando todas, né? Vamos caminhando na direção, no sentido da construção dessa representatividade. É uma coisa distante, mas ao mesmo tempo está próximo, né? Até um tempo atrás isso não estava no horizonte, de repente está no horizonte e agora está próximo. Nós viajamos amanhã no sábado, não sei quando é que essa entrevista vai ao ar, Uhum. mas nós vamos no dia 11 de novembro Novembro. para os Estados Unidos. Aham. E aí vamos para Los Angeles. Vamos apresentar o filme em dois festivais, na abertura de dois festivais de cinema lá.
isso é um Sim. trabalho no sentido de ajudar o filme a ser visto lá, se tentar fazer uma campanha para que ele possa ser escolhido em dezembro, né? Para que ele passe pela última peneira, porque ainda tem uma eleição, uma escolha, né, entre os filmes mundiais, assim, entre o cinema mundial. E a gente torce para que seja escolhido entre eles. No que a gente puder fazer para ajudar nessa escolha, a gente vai fazendo, né? Estamos fazendo. Acho que o mais importante agora é tentar fazer o filme ser visto pela maioria dos integrantes, né, da academia. Aham. Eu queria falar um pouco sobre sua carreira como um todo, sabe, Carlos? Eu queria Uhum. saber sobre os seus futuros projetos, o que você está envolvido, ou o que você tem expectativa de se envolver futuramente, como é que tem sido, sabe? E também expectativas de novos trabalhos, também com o próprio Gabriel, com a Film de Plástico, mas também em outros lugares. Aham. A gente vai um passo de cada vez, né? Assim, esse ano ainda tenho um projeto com o Tiago Mendonça, que é fazer um curta, chama Sol. A gente vai filmar de dia 20 de novembro até dia 2 de dezembro, a gente tá acertado. E, por enquanto é só isso, assim, não tem umas outras coisas, assim, mas não tem nada amarrado, então a gente vai um passo de cada vez, né? Eu venho do teatro, eu fiz basicamente até 2012, de 2000 a 2012, eu fiquei internado num teatro lá em São Paulo, numa sede de um grupo, que é o Grupo Folias, e que tem um teatro, o Galpão do Folias, lá em Santa Cecília. E eu era um dos gerentes, corpo de gerentes e administradores do teatro, além de ator de repertório. Então eu tinha vontade, muita vontade de fazer cinema, mas era praticamente impossível. Eu só conseguia fazer uma ponta se fosse meia diária. Tinha que sair e voltar, não conseguia ficar mais. Nenhuma diária direito, às vezes, eu conseguia fazer. Então era um sonho, uma vontade que eu tinha. E eu me afastei do grupo em 2012, eu começo a me afastar fisicamente do grupo e volto para Belo Horizonte, que o grupo é em São Paulo, eu sou mineiro de BH e voltei para BH. Isso facilitou um pouco a minha vida no cinema, assim, eu tive disponibilidade. Coincidentemente, eu tive a felicidade de ter papéis para minha idade, para minha aparência e bons Uhum. papéis. Eu consegui desenvolver trabalhos e tive a felicidade de ter alguns trabalhos que fizeram barulho, tipo, né, Bacurau, que foi para Cannes, que fez uma série de... Tem outros trabalhos, que eu fiz Arábia, com Afonso Shoa, aqui, fiz o Guaicurus com João Borges, fez com a Canção Alóstica Clarissa Campolino, que fala de diretores de Minas, né? Eu fiz um filme com o Maurílio Martins antes de fazer com o Gabriel, trabalhei com o Maurílio Martins e o Adirley Queiroz num filme que é Nelson Prudêncio, Um Homem que Voa. Foi a história de um Nelson Prudêncio, que é um medalhista brasileiro do salto triplo, e que eles iam filmar e que faleceu um pouco antes das filmagens, e aí acabei assumindo o papel deles numa rádio. Eu virei um radialista que vai contar a história dele no rádio. E o filme mostra entrevistas, as, a- as entrevistas desse radialista, né? Fiz bastante filmes com o Tiago Mendonça em São Paulo, né? Fiz quase todos os filmes que dele, assim, Jovens Infelizes, um filme de cinema, os curtas, a maioria dos curtas que ele fez também, e os longas, o recente Curta Jornadas Noite Adentro, que está em cartaz recentemente, que está nos festivais, né? Estreou recentemente, eu fiz também como ator. E é isso, a gente vai fazendo as coisas e, né, vai caminhando com os trabalhos. Eu tenho tido a felicidade de fazer bons trabalhos, de ter tido bons trabalhos, assim. Como foi esse período de transição de teatro para audiovisual? Que você sentiu bastante assim, a diferença de atuação, tipo de atuação, de técnica de atuação? Ou foi uma migração tranquila? Tá? Ou, tipo, desde o início já era levar as duas coisas era algo tranquilo nesse sentido, né? Eu não vejo muita diferença, não, sabe? Assim, Uhum. do ponto de vista da construção da estrutura, eu acho que é a mesma coisa. É o pensamento que move tanto no teatro quanto no cinema, eu acho. Você tem que ter, o pensamento tem que estar claro, né, para o ator, o que que ele pensa enquanto ele faz. E a diferença talvez que eu veja é o tamanho só, porque no cinema, no teatro você projeta um pouco mais,
os gestos são um pouco maiores lá, que você abre mais o olho, porque você projeta para a última fila. E no cinema a câmera te pega, você está com lapela, então você fala mais baixinho. Uhum. Você pode sussurrar só que o microfone capta. Então talvez a diferença seja essa coisa de fazer menor, né? Mas a intensidade do que está dentro, eu acho que é a mesma, ela não muda não. Tanto no teatro quanto no cinema, acho que é a mesma coisa. Acho que é assim. E a transição nesse sentido foi tranquila, foi quase natural, porque eu me afastei dos palcos, assim, por uma questão logística, porque eu tinha que vir para Belo Horizonte e não podia estar lá, né? Então, no começo eu fiquei indo e voltando, mas aos poucos eu fui cumprindo os meus trabalhos de teatro, fui me afastando, colocando gente para me substituir e tal. E aí apareceram os filmes para fazer, eu fui fazendo. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo mais cinema, eu tava praticamente fazendo só cinema. Assim, foi uma transição natural que aconteceu. Eu Mas, não, mas o trabalho com teatro, você ainda tem expectativa de retomar também? Para o futuro? eu tenho um trabalho que eu fiz solo, que é uma contação de. É uma narrativa griot, né, dentro da história da narrativa griot, que eu faço com mitos africanos. A tentativa desses mitos é desmistificar um pouco as figuras dos orixás, sobretudo do Exu, sabe? Que fica essa coisa endemoniada. Então, tirar esse. Sobretudo para crianças, sabe? Trazer. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer, assim. E essa coisa da narrativa, sabe? Essa narrativa inspirada na narrativa griot é uma coisa que me atrai muito. Que eles têm umas técnicas lá que são umas coisas que são diferentes do teatro. Que é basicamente, você no teatro a gente faz com verdade, mas tem uma mentirinha que é aquela mentirinha. Se você já viu, eu falo com você como se você não tivesse visto ainda. Na narrativa, não. Na narrativa, eu não posso fazer isso. Se você já viu, eu tenho que considerar que você já viu, tem que tratar com verdade. Falar assim, eu sei que você já viu, você vai ver de novo, então eu não posso falar, você está vendo pela primeira vez, sabe? Esse tipo de coisa. Mas a verdade cênica é a mesma, né? Assim, só essa verdade com o ambiente assim que muda, né? E que está me atraindo muito. Talvez porque eu fazia um teatro muito físico assim no galpão. Né? A gente mesclava linguagem de circo Uhum. com música, com tudo. Então, hoje talvez pela idade, eu já não tenho, não dá, alguns personagens, alguns papéis que eu fazia, eu não conseguiria fazer hoje mais. Eu teria que ter um corpo que eu não tenho mais para fazer. Então é uma outra fase. Eu penso no teatro também nessa coisa de outra maneira. Né? É um teatro diferente do que eu já fiz, mas que me Acho atrai. que a gente, para encerrando aqui a nossa entrevista, Carlos, a gente tem uma tradição do Cine Tarumã, que é pedir para o nosso entrevistado indicar um filme, pode ser um filme, pode ser uma série, para quem está assistindo a gente. Então, eu queria fazer esse convite para você, você dar seus recados finais, seus finais. Mais uma vez, agradecer de coração pela entrevista, parabenizar pela carreira, pelo filme Muito que você obrigado. fez, e pedir para você indicar um filme para quem está assistindo a gente. Tá, eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz com essa possibilidade. E eu vou indicar um filme que eu fiz com o Thiago, que é o Curta Jornadas Noite Adentro, que é um filme que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, vocês vão gostar muito. É um filme que fala sobre o samba paulista Uhum. e que é muito bacana. Assim, é um filme que eu falo de samba paulista, fica parecendo uma coisa engraçada, mas São Paulo tem samba, e tem samba de raiz, e tem um movimento de samba muito interessante, muito bonito, assim. E é por isso que eu acho que vale a pena ver. É um filme que precisa ser visto. Então eu recomendo. Jornadas da Noite Adentro, né? Curta Jornadas Noite Adentro, de Tiago. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Carlos. Mais uma vez, obrigado mesmo, parabéns. Até uma próxima. E que os caminhos de Marte 1 continuem abrindo aí, trilhando esse caminho maravilhoso que você criou até agora. E para sua carreira também. Estou Ah, muito fã do seu trabalho. muito obrigado. Prazer enorme. Viu? Valeu.